Glória a Deus. Encontrou aí a sua Bíblia? Salmo 139, a partir do versículo 1. Estaremos lendo até o versículo de número 18, o qual diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento, onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é, para mim, demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito das mais profundas sepulturas, igualmente estás lá, ou aí estás. Se me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver, e a luz ao menor redor, e a luz ao meu redor se tornará em noite, constatarei que nem as mais densas trevas são obscura para teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto a ti as trevas são luz, para ti as trevas são luz. Tu me formastes o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viram meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos são os teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, pedindo a Ele a verdadeira revelação, sabedoria para que nós possamos transmitir a sua palavra com graça, com simplicidade e com verdade. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos por mais um dia, o qual o Senhor nos concede. Te louvamos, Deus, pela oportunidade nesta noite de estar te louvando, te servindo, ensinando e aprendendo da tua palavra. Rogamos ao teu Espírito, ó Espírito Santo de Deus, nos conduza nesta noite à presença do Pai, de forma que nós possamos nesta noite prestar um culto em espírito e em verdade, agradáveis a ti, ó Deus. Que esse momento em que estamos aqui seja um momento especial, e que suba a ti, ó Deus, com um aroma suave e agradável às tuas narinas. Enquanto isso, envia os seus anjos para guardar, ó Deus, enquanto estivermos aqui e nos nossos lares. Assim te rogamos, não pelos nossos merecimentos, mas tão somente confiados na graça de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Que bom. Eu gostaria de pegar essa leitura e dividir em 3 tópicos, como nós temos feito. O primeiro tópico, ele vai do versículo 1 ao versículo 6, que mostra um Deus que nos conhece e sabe tudo ao nosso respeito.
Esse é o primeiro tópico. Versículo de 1 a 6. Um Deus que nos conhece e sabe tudo ao nosso respeito. Sabe? Deus sabe de tudo ao meu respeito. Isso me deixa amedrontado, né? Isso me deixa não com medo, mas amedrontado de fazer qualquer coisa que ainda que os homens não vejam, mas o Senhor está presente na minha vida. O versículo 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Interessante, né? O salmista, ele não falou de uma forma geral. Senhor, tu nos sondastes e nos conhecestes. Sabe por quê, irmãos? O salmista, ele tinha uma grande intimidade com Deus. E ele via Deus presente em tudo. Sabe? Porque o salmista, ele fala isso porque ele tem intimidade com Deus. Mas tem pessoas que não têm intimidade com Deus, que não sabem que Deus está presente naquele quarto de motel, que Deus está presente naquela olhada indevida para uma revista imoral, que Deus está presente naqueles momentos de alegria em que a conversa gira em torno de coisas promíscuas. Deus está presente. Por isso que o salmista disse: Senhor, eu sei que tu estás conhece, tu me sondas e me conheces. Embora nós saibamos que tenha pessoas que não têm esse entendimento ainda e começa a fazer coisas erradas e começa a querer se esconder por trás de um padrão de santidade que muitas vezes nós até acreditamos que é verdadeiro, mas só Deus sabe como é. Deus sabe e conhece quem é santo e quem não é santo. E estou falando de perfeição, de não pecar. Estou falando de buscar a presença de Deus para se livrar dos pensamentos passados, se livrar do homem velho que insiste em nos acompanhar. Interessante, que muitas vezes nós estamos lutando contra nós mesmos. Nosso inimigo maior somos nós mesmos com os nossos passados. Lutero falou uma coisa interessante, e já falei aqui uma vez e vou falar outra vez. Lutero disse assim: eu pensei que o homem velho tinha morrido no batismo, mas me enganei. O desgraçado sabe nadar. Então, havia uma luta de Lutero com os seus pensamentos. E você também não é diferente, não é? É ou não é? Não é assim? Então, irmãos, há uma luta terrível com o nosso homem velho. Então, santidade é estar lutando com esse homem velho. Não é ser perfeito e achar que todo mundo acha, porque Deus sabe aqueles que estão lutando contra o homem velho, contra aquela desgraça que éramos antes e que nos persegue. Quantas vezes pensamentos terríveis, sentimentos de matar, de esganar, é ou não é? Às vezes vontade de fugir da presença de Deus como o filho pródigo e se prostituir. Sabe de uma coisa? Foi até aqui, agora eu vou pintar e bordar. Quantas vezes? Está repreendido, homem velho. Fica aí, em nome de Jesus. E o salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus, um Deus que nos conhece. Sabes quando me assento e quando me levanto. Acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minhas caminhadas, ou discerne minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Agora, vê só o versículo 4. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha boca, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. É verdade, irmãos. Nós precisamos ter cuidado. Quando Deus quis tratar com Isaías, depois de todos aqueles ai dos que bebem, ai dos que não sei o quê, quando Deus quis tratar com Isaías, a Bíblia diz que o anjo foi lá no altar, pegou com a tenaz uma brasa viva e colocou na língua de Isaías. Eu acho que e purificou Isaías. Nós precisamos, irmãos. Tiago diz que a língua é como uma fagulha numa vegetação, é como um leme pequeno que guia o navio, e ele sai falando que a língua é terrível. E aqui diz: o Senhor sabe a palavra
que ainda não saiu da nossa boca. Que o Senhor purifique os nossos lábios, né? O meu primeiro, porque de vez em quando eu saio do sério, quando eu faço uma leitura do mundo atual e vejo as pessoas sendo hipócritas, dizendo que é uma coisa que não é. Às vezes, eu não chego a dizer um palavrão, mas digo um nome brabo, né? Miserável, desgraçado, com raiva. E aí o Senhor possa estar evitando essas palavras, porque não traz edificação para a minha vida e não traz para a tua vida. Mas nós precisamos nos irar, né? Não podemos pecar. Só que eu estou irando e estou pecando. Senhor, por que você não mata essa desgraça? Senhor, tenha misericórdia de mim, né? Não sei se com você acontece isso. A ira tudo bem, mas cuidado com as suas palavras, porque ainda as palavras não saíram da sua boca e Deus já as conhece. Deus sabe quando você vai falar algo bom ou ruim, quando vai falar uma coisa boa ou uma coisa má. Deus sabe quando vai jorrar da sua água, da sua fonte, uma água boa ou uma água ruim, porque o salmista disse: ainda a palavra não saiu da minha boca e tu, Deus, já sabe o que eu vou falar. Meu Deus. Versículo 5 diz assim: tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim a tua mão. Que cuidado de Deus. E cada vez que eu leio esse texto aqui, sabe o que eu fico imaginando? Eu que criei filhos e você que cria filhos e cuida de criança. Muitas vezes a criança está andando, mas sempre ela vai para um lugar que não deve, ou não é? Para uma tomada, para um lugar onde tem alguma coisa que pode quebrar e se machucar, e aí você vai: não, venha para cá, meu filho. E é isso que eu vejo Deus cercando-nos por trás e por diante. Às vezes nós queremos ir pecar, mas o Senhor coloca as mãos e traga: não, meu filho, venha por aqui. Glória a Deus. Que cuidado de Deus, que não nos deixa pecar. Que cuidado de Deus, porque Ele nos cerca por detrás e por diante, assim como os pais, assim como aqueles que cuidam das crianças, assim que há essa preocupação da criança não se machucar. E muitas vezes Deus nos cerca por trás e por diante, para não nos deixar pecar, para não nos deixar tropeçar, porque Ele é um Deus cuidadoso. Ele cuida de você na sua casa, no seu trabalho, enquanto você dorme. Glória a Deus. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. O salmista, ele ficava extasiado com o conhecimento de Deus que ele tinha do seu ser, do ser humano. Glória a Deus. Esse é o primeiro tópico que nós queremos passar para você. Um Deus que nos conhece e sabe de tudo ao nosso respeito. Tem aquele, né? Tu me sondas, como é? Senhor, eu sei que tu me sondas. Ah, porque eu saí do tom, não foi? O segundo tópico, irmãos, é o versículo 7 ao versículo 12. Um Deus sempre presente e que tudo vê. Um Deus sempre presente e que tudo vê. Versículo 7 ao versículo de número 12 diz assim: para onde poderei eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar os céus, aí estás. Se me lançar sobre o leito das mais profundas sepulturas, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí a tua mão me conduz. Tua destra me ampara. Se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornar noite, constatarei que nem as mais densas trevas nas escuras trevas são escuras para os teus olhos, para o teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto a ti as trevas são luz. O hábito faz o monge, né? Eu sempre leio uma versão atualizada, que eu mais me alimento e faço os meus estudos. Aí quando eu pego uma versão aqui diferente, eu quero ler do mesmo jeito, as mesmas palavras, e sair me atrapalhando todo. Amados, um Deus presente e que tudo vê.
Gênesis 3, versículo 8 diz que todas as manhãs, pela viração do dia é pela manhã, não é à tarde, certo? Porque o dia para os judeus começa diferente do nosso. Todas as manhãs o Senhor ia começar o dia com Adão, conversando com Adão e com Eva, todas as manhãs. Todas as manhãs. E quando Adão pecou, a Bíblia diz que Adão tentou fugir da presença de Deus, fez folhas, se cobriu e tentou fugir da presença de Deus, mas Deus foi lá e disse: Adão, onde tu estás? Olhando para Adão. E com certeza estás é o ponto de vista espiritual, porque Deus estava vendo Adão, que os olhos de Deus estão sobre a terra. Adão tentou se esconder de Deus pelas manhãs, daquelas manhãs de Deus. Agora, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Malaquias capítulo de número 3, Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada centenas e milhares de anos depois. Jeremias ainda reconhecia que apesar do pecado de Adão, o Senhor continuava ainda renovando as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Sim, porque seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso, ainda que nós sejamos infiéis, todavia o Senhor se mantém fiel. O Deus que ia visitar Adão todas as manhãs, ainda vem e se renova sobre nós as suas misericórdias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renovam a cada manhã. Ainda hoje Deus vai até o encontro, Daniel, de manhã, fazer aquela conferência contigo. Oh glória! A Bíblia diz que antes que nós nos acordemos, as misericórdias do Senhor já estão renovadas. Não foi só para Adão, apesar de que Adão falhou, mas Deus foi atrás de Adão. Jeremias, Lamentações falou, e ainda hoje, aí na sua casa, nesse ostracismo, nesse lockdown, nessa quarentena, ainda assim Deus vai todas as manhãs lá e providencia o alimento, e providencia a saúde, e providencia a paz, e providencia a libertação, e providencia a comunhão, porque Deus é aquele que todas as manhãs ainda vai falar conosco, como ia falar com Adão. Que Deus tremendo! Não adianta tentar fugir da presença de Deus. O que dizer de Jonas? Deus chega para Jonas e diz: Jonas, eu quero que você vá pregar em Nínive. A Bíblia diz que Jonas se dispôs para ir ao contrário, para um lugar totalmente contrário. E Deus viu que Jonas estava fugindo. Para onde me ausentarei da tua face? Não tem como se afastar da face de Deus, da presença de Deus, porque os olhos de Deus estão sobre a terra, sobre os bons e sobre os maus. Todas as nossas ações e reações são patentes aos olhos de Deus. Isso é tão claro, irmãos. Às vezes nós aqui amadurecemos, entre aspas, e achamos que podemos fazer coisas que Deus não vê. Eu li uma história interessante que um professor, uma professora, resolveu fazer uma brincadeira com umas crianças. E durante o horário de aula, a professora fez uma dinâmica. Colocou um bombom na mão de cada um daquelas crianças e disse: esse bombom é seu, você vai comê-lo, mas você não pode comê-lo se alguém estiver te olhando. Você tem que ir para um lugar onde ninguém te vê e come bombom. Criança não gosta de bombom, né? Todo mundo foi e voltou a ser um bombom. No final das contas, chegou uma criança com um bombom na mão e disse: meu filho, você não comeu? Não, professoras. Por quê? Ela perguntou. Porque para onde eu via, eu sentia que Deus estava me olhando. Oh, glória! Irmãos, é assim, uma criança percebe isso, e muitas vezes a gente está agindo como se Deus não estivesse presente. Então, o segundo tópico é um Deus sempre presente e que tudo vê. Ele vê a dinâmica da sua casa. Ele sonda você no seu fogão.
dirigindo o seu carro, onde quer que você esteja, no seu quarto de guerra, Deus está te vendo. Você está de joelho lá e Deus está te vendo. No culto doméstico aí na sua casa, Deus está te vendo. Um Deus que tudo vê, porque Ele é um Deus presente em todas as situações. Por isso que o salmista disse: para onde poderei eu fugir do teu espírito? Versículo 7. Para onde poderia eu correr e escapar da tua presença? Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, no inferno, né? O Senhor também tem o domínio do inferno. Se eu me esconder no escuro, apagar todas as luzes, os teus olhos são patentes da escuridão e pode ver tudo. Não tem como. Um Deus presente, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. E para encerrar, glória a Deus. Um Deus que nos criou com cuidado e com carinho. O Deus que nos criou com cuidado e com carinho. Esse tópico vai do versículo 13 até o versículo de número 18. Diz assim: tu me formastes no íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos, enquanto eu fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, em teu livro foram escritos todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um deles existisse. Ó Deus, como são complexo e precioso para mim os teus pensamentos, quão vasto e profundo os teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria de contar. Um Deus que nos conhece, um Deus que nos formou, um Deus que contou os nossos dias, todos os dias, um Deus que nos viu ainda como um embrião, lá no ventre da nossa mãe. Um Deus tremendo. Há uns dias atrás, eu citei Santo Agostinho, uma frase interessante que ele diz assim: ó Deus, tu nos fizeste para ti mesmo. Portanto, o nosso coração não descansa enquanto não descansar em ti. Lembra que eu falei isso? Deus nos fez com carinho. Deus nos fez, né, com todo cuidado. Enquanto nós estávamos sendo formados, os nossos ossos, os nossos órgãos, enquanto estávamos nos desenvolvendo dentro do ventre da nossa mãe, o Senhor acompanhava tudo de perto. E antes mesmo de nascer, Ele já tinha escrito cada dia. Ele sabia que nós íamos estar aqui hoje. Sim, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que tudo vê. Um Deus que nos formou com carinho. Aí você diz assim: mas se Deus nos formou com carinho, porque nós muitas vezes não temos o mesmo carinho para com Deus, a mesma atenção para com Deus, o mesmo respeito para com Deus, a mesma fé para com Deus? Eu vou dizer para você, se você ler Romanos 1, você vai ver a partir do versículo 23, que os homens deram mais importância à criatura do que ao Criador. Os homens deram mais importância à criatura do que ao Criador. Por isso, Deus os entregou a uma paixão infame. Por isso, Deus os entregou ao pecado. Mas Deus nos fez com carinho. Ele viu cada osso sendo formado, cada órgão sendo formado, até o momento do parto. E Ele escreveu todos os dias. Então, irmãos, nós podemos crer num Deus que nos criou com todo cuidado, com todo carinho. Que nesta noite esta palavra fique com você. Que você seja mais grato, creia mais, viva mais, sinta mais, ame mais, ore mais,
Sirva mais a esse Deus, que é um Deus tremendo, que tem o controle de todas as coisas.